A ideia de trabalhar com boneco aconteceu quando eu estava na General Motors trabalhando na linha de montagem. A gente montava carros, né? Os carros da GM. E eu ganhava pouco naquela época e é tipo um salário e meio, uma coisa assim. E a gente trabalhava muito, velho, mas muito, né? E então assim, era 8 horas 8 horas e pouco, 8 horas e meia que a gente trabalhava na linha de produção. Mas o tempo que você demorava para chegar até lá, para sair de lá, porque o ônibus da empresa que levava, junto com o horário de almoço, junto com tudo, dava coisa de 10, 11 horas, quase 12 horas que a gente ficava mobilizado só por causa da empresa por dia, segunda a sábado. Então era uma pauleira, velho, entendeu? Acho que sábado, se não me engano, era hora extra, mas a gente acabava indo porque o salário era pouco. E lá fiquei pensando, sabe, a gente pode, o que eu poderia fazer para poder melhorar a renda, para poder ganhar grana e tudo mais. E o que acontece? Tudo é negócio, né? Tudo é negócio, né? Você está no seu dia a dia vendo, interagindo com um monte de situações, você toma café. Se você olhar para o café é um negócio, dá para você fazer negócio com café, com pão, com alimentação. Se você sai para a rua, você vê tantos comércios, então tudo é negócio, dá para fazer negócio com tudo. A pergunta é, o que você gosta? O que a gente gosta, né? O que a gente vai fazer com prazer? Não é isso? Esse é o ponto, porque aí, se a gente tiver prazer em fazer, a chance da gente fazer melhor, fazer bem feito, aumenta bastante. E aí, lá na linha de produção, eu lembrei que eu tinha trabalhado num estúdio chamado Estúdio Eli Barbosa, quando eu tinha 14 anos de idade. Nessa época na GM eu estava com uns 18, 19, sei lá, por aí. Acho que eu estava mais, uns 20, 21 anos de idade. E aí eu lembrei que eu tinha trabalhado no Estúdio Eli Barbosa. No Estúdio Eli Barbosa era um estúdio que fazia revistas em quadrinhos, fazia programa de televisão para Bandeirantes e fazia peça de teatro. E no Estúdio Eli Barbosa, a parte que eu trabalhava era com revista em quadrinhos, histórias em quadrinhos, fazia roteiro de história em quadrinhos, né? E eu fui parar na GM porque o mercado de quadrinhos caiu no Brasil e, enfim, e quase acabou, né? Aí foi a época que os quadrinhos internacionais invadiram as bancas, e a Marvel, DC Comics, não sei o que e tal. E aí foi uma febre de quadrinhos internacional, os quadrinhos nacionais ficou bem escasso, tá até hoje, né? Aí eu então com 14 anos estava trabalhando no Eli Barbosa e eu lembro que eu trabalhava fazendo roteiro e desenho, mas no fundo da empresa tinha um quartinho lá fechado, que era o quartinho dos bonecos. Eu gostava de ir lá no quartinho dos bonecos, porque eu entrava lá e eu via aquelas prateleiras cheias de boneco. Os bonecos bonitos, sabe? Os bonecos que eram esculpidos em espuma. Quem esculpia era o Nelson, a gente chama ele de mestre Nelson. O Nelson esculpia esses bonecos na espuma, a espuma ficava, sabe, com o jeitinho do rosto do personagem. Depois ele vinha com pano e cobria a espuma com pano, com cola e tal, colocava os olhinhos e tal, e ficava um boneco lindo, né? Muito diferente daqueles bonecos que a gente vê nas igrejas quando a gente é criança ou quando vê nas escolas, que é aquele paninho que a professora põe na mão e não sei o que e fala, né? Então lá no estúdio de Barbosa tinha esses bonecos lindos, construídos assim, sabe, com muita sofisticação, com muito bom gosto, com muito detalhe, sabe? Então você via assim, tinha os amendoins do amendocrem. Antigamente tinha uma pasta de amendoim, acho que tem ainda, chamada amendocrem, e tinha uns desenhos de amendoim. Então esses bonecos do amendoim estavam lá construídos. Então olhava aqueles bonecos lindos, sabe? E aí, quando eu estava na linha de produção, eu pensei, por que eu não faço teatro de boneco nas escolas, né? Por que eu não pego essa coisa do teatro de boneco, que é uma coisa que a gente só via na televisão, a gente só via na televisão através dos Muppets, a gente só via na televisão através do programa TV Tutti Frutti. Se você digitar TV Tutti Frutti no YouTube, você vai ver o programa que eu estou falando, que é o do Eli Barbosa, onde eu trabalhei na empresa dele. Por que eu não pego uns bonecos bonitos assim e levo para as escolas para fazer peças de teatro nas escolas com bonecos? Mas eu não queria levar aqueles bonequinhos simplinho que as escolas já tinham. Eu queria levar uns bonecos mais maior, mais bonito, que chama mais atenção, né?
E foi o que eu fiz. Peguei os bonecos, aliás, eu comecei a construir boneco. Eu não sabia construir boneco. Eu comprei espuma, e a espuma que eu comprei era uma espuma, era uma peça de 1,40 m por 2 metros, espuma de 1,5 cm de espessura. É como se fosse uma manta de espuma. E eu comprei essa espuma para poder descobrir como construir a boneca. E eu comprei cola de sapateiro, comprei espuma e me tranquei, cara. Eu fui para uma sala, pedi a conta da GM, saí da GM e me tranquei numa sala e comecei a dobrar espuma e colar e tentar construir mão e construindo o rosto e não sei o que. E começou a sair os primeiros bonecos. E eu fiquei muito satisfeito com os bonecos que eu estava construindo, com os primeiros bonecos, que parecia com isso aqui, assim. Parecia com isso aqui. Mas isso aqui, perto daquilo que as escolas tinham, já era muito legal, porque as escolas não tinham nem isso. Aí eu construí os bonecos, botava uns cabelinhos assim, entendeu? Isso aqui já era muito legal, cara. E aí eu comecei, eu montei uma trupe de bonecos, eu tinha aí uns... Esses bonecos não são os meus não, tá? Esse aqui eu comprei na internet para fazer um trabalho, porque essas espumas, essa espuma, ela oxida e ela acaba se desmanchando com o tempo. Isso que eu tô falando para você faz, sei lá, quase 30 anos atrás, né? E aí eu construí um monte de boneco, acho que uns 50 bonecos mais ou menos. Eu fiz boneco de elefante, de girafa, papagaio, de fruta, de bicho, de monstro, de merda. Criei o super meleca, o super tranqueira, o tranqueira, criei o coisa ruim, um monte de bicho assim, sabe? E criei também heróis, o super verdura, super fruta, né? Entendeu? E comecei a criar histórias de palestras, mas não era uma palestra assim onde o conhecimento é passado de forma dura para a criança, assim, olha, tem que comer porque tem ferro, tem vitamina. Não, não era isso. Eu criei palestras onde tinha uma trama, tinha uma aventura do menino que não queria comer. E o menino não queria comer porque o super tranqueira ficava dando tranqueira para esse moleque comer. O moleque comia tranqueiro o dia inteiro e não tinha, e acabou ficando doente porque não comia nada que tinha vitamina. Então eu criei uma peça, né, de 40 minutos mais ou menos, com essa trama do menino que só comia tranqueira, aí vem o super fruta e o super verdura e combate o tranqueira, não sei o quê. E criei 4 peças: higiene bucal, higiene e saúde, para lavar as mãos, essas coisas todas, tomar banho, né? Alimentação, a importância da alimentação e segurança nas ruas. Como se comportar na rua, como se comportar com o estranho. Aí peguei esse monte de boneco, comecei a visitar as escolas. E aí quando eu visitava as escolas, eu construí um cenário também de madeira, né? Um cenário bonito, grande, tinha 1,5 m por 2,20 m de altura. Então a gente montava aquele cenário de 1,5 m por 2,20 m com uma boca de cena para poder colocar os bonecos já grande, né? Com uma cortina preta. Toda a locução, a fala da peça de teatro, eu tinha gravado, eu gravei em áudio, eu entrei em estúdio, né? E gravei isso, era fita cassete. Eu até tenho em algum lugar aqui em casa, não sei onde. Fita cassete de 90 minutos, né? E aí o que acontece? Eu peguei e comprei um aparelho de som. Então foi um investimento barato. O investimento foi de espuma, de um pouco de madeira para construir o cenário. Espuma não é caro. Aparelho de som, comprei um aparelhinho de som. Não sei como é que está hoje o preço, hoje não é tão barato o aparelho de som. Comprei um aparelho de som e montei uma apresentação. Tirei foto, montei um book e tal. Comecei a ir para as escolas levar os bonecos e eu tive uma aceitação muito grande, mas eu tive essa aceitação há, como eu te falei, 28, 27 anos atrás, por aí, entendeu? Hoje é muito mais difícil e burocrático você entrar em escolas, pelo menos em São Paulo. Eu acho que em outros lugares do país não. Mas eu montei essas 4 palestras pedagógicas com esses bonecos. Cada peça era apresentada por 8 bonecos e elas tinham 40 minutos de duração.
Eu entrei em estúdio para poder fazer toda a parte de locução, para não ter que chegar na hora e ter que ficar falando na hora com a criançada. Então eu coloquei uma trilha sonora, eu sei fazer vozes, eu sabia fazer vozes, eu fazia as vozes. Então imagina que eu começava a peça e gritava assim, tudo bem, criançada? Aí eu dava um tempo, né, para a criançada responder, mas eu dava esse tempo em estúdio. Então eu calculava o tempo da criançada responder, a criançada respondia tudo bem, aí eu continuava a locução. Então toda a locução tinha um espaço para a resposta das crianças e dava certo. E aí, nessa peça, eu lembro de ter colocado músicas populares que estavam se cantando na época. Então, começava assim a peça, né, com uma música popular, os bonecos entravam dançando e tal. Então, toda a criançada cantava aquela música popular, porque era uma música do momento. E era gostoso e divertido, e as professoras brincavam e dançavam e curtiam e tudo mais. E passava-se aquela informação da importância da higiene e tudo mais, ou da importância da segurança, ou da alimentação e tudo mais. E aí começou o meu trabalho com escolas. Então imagina vocês o seguinte, que lá na GM, o meu salário era mais ou menos, na época, R$ 600, mais ou menos, certo? Meu salário era de R$ 600 por mês. Quando eu pensei em fazer a peça de teatro, eu pensei em fazer uma peça que custasse mais ou menos entre 100 e R$ 150 a peça. Esses 40 minutos de apresentação custaria para a escola R$ 150. E quanto em R$ 150, 40 minutos, que é o tamanho da peça. Então quando eu saí para vender, que eu comecei a vender, eu fiquei surpreso, porque eu marcava uma palestra de manhã e outra à tarde, né? Porque tinha a turma de manhã da escola e tinha a turma da tarde. E às vezes marcava até 2 de manhã e 2 à tarde. E aí começou a lotar a agenda. Todo dia eu tinha uma escola para fazer, pelo menos uma palestra. Então tinha dia que eu tinha 4 palestras. O dia que eu tinha 4 palestras, 4 peças, eu ganhava num dia o que eu ganhava o mês inteiro na GM. Então foi uma revolução, foi um salto, né? Então isso é a importância de você fazer o que você gosta, de você oferecer um produto diferente. Não tinha ninguém mexendo com teatro de boneco nas escolas nessa época, e as escolas já tinham seus fantoches. Então quando eu chegava e falava assim, vou fazer um fantoche, a escola falava, a gente já tem. Aí eu falava assim, tá, mas você tem desse aqui? Né? Aí eu mostrava a qualidade do meu fantoche. Então quando você vai se profissionalizar, é importante você sair de um fantoche simples para um fantoche mais elaborado, né? E também mostrar a manipulação. Então, às vezes a escola falava, não quero. Aí eu pegava o bonequinho e botava. Eles não querem? Não quer. A gente vai embora. A gente vai embora. Eu queria brincar com as crianças. Você não pode brincar com as crianças mais, porque a gente está indo embora. Entendeu? Então, quando a professora via esse tipo de manipulação, de interação, aí eles fechavam na hora. Então foi muito legal. Então, eu vou estar aqui dando algumas dicas sobre manipulação de boneco, a construção desse negócio e como ganhar dinheiro com boneco e enfim, vamos em frente. Espero que você goste, compartilhe, curta, manda para os seus amigos aí, tá bom? Vamos falar de boneco, galera. Forte abraço.